E no retorno do Porto Esporte Clube dessa quinta-feira, a gente vai trazer agora notícias do vôlei, né? A seleção brasileira masculina de vôlei que está disputando aí a Liga Mundial tem aí no seu técnico Bernardinho uma situação que normalmente não acontece, né? O Bernardinho está incomodado com os atuais resultados da seleção brasileira de vôlei, né? Em 6 partidas pela Liga, o Brasil perdeu 3, 2 vezes para o Canadá, 2 vezes para a Polônia e 1 para o Canadá. E o treinador agora espera, nessas próximas partidas, nesse final de semana no Brasil, formar uma equipe um pouco mais consistente, né? Para que a seleção consiga a primeira classificação, né? Garantir classificação para a próxima fase e também entrar aí na fase decisiva da Liga Mundial com uma equipe um pouco melhor. O Brasil encara a Finlândia amanhã às 10 horas de Brasília, no ginásio Adib Moisés, em São Bernardo do Campo. No sábado enfrenta o Canadá, também em São Bernardo do Campo, às 12h30. E no domingo fecha esses 3 jogos aqui no Brasil, enfrentando a Polônia às 10 horas da manhã. Tá certo? É importante que o Brasil realmente comece a se entrosar, né? As Olimpíadas estão aí a menos de 60 dias do início e o Brasil é, com certeza, um dos favoritos ao título olímpico. Vamos ver se o Bernardinho consegue ajeitar essa seleção que está em transição, né? Tem muita gente chegando, muita gente que fazia parte do grupo saiu, né? Está se dando chance a novos jogadores, como o Wallace, que está chegando, um retorno aí no caso do Ricardinho. Então a gente tem que realmente dar um crédito, né? Muito crédito o Bernardinho tem com a torcida brasileira. Vamos ver se a gente libera um pouquinho desse crédito para ele poder montar uma boa equipe nessa Liga Mundial e também, no caso, nas Olimpíadas. Vamos de Esporte Clube do Recife, o papai da cidade, chegando agora com força, o Esporte Clube do Recife. Esporte Clube, com Fábio. Esporte, uma razão para viver. De maio de 1905, chegando para falar do Esporte Clube do Recife, o papai da cidade, que ontem conseguiu a sua primeira vitória na Série A. Esse seu retorno à elite do futebol brasileiro, né? O Esporte venceu, subiu na tabela, né? Não foi um jogo bonito, não foi um jogo tecnicamente que a gente vem a dizer aqui encher os olhos, né? Que enche os olhos do torcedor, mas foi com muita força de vontade. Foi um jogo em que o Esporte se dedicou do primeiro ao último minuto, foi merecedor, no caso, do resultado, porque aproveitou as chances que teve, né? O Palmeiras até em certo momento do jogo era o senhor da partida, mas não conseguiu reverter essa superioridade momentânea em gols. E o Esporte, ao contrário, nos momentos que foi superior à equipe paulista, soube aí marcar seus gols, soube administrar e, para mim, foi merecedor sim do resultado positivo ontem na Ilha do Retiro. 22 mil pessoas foram à Ilha do Retiro ontem, proporcionando aí ao Esporte novamente, né, até o momento, o maior público da rodada. Não precisa dizer mais nada da torcida do Esporte. Mais nada. Simplesmente fantástica a torcida do Leão. Provou mais uma vez que está com o time, né, que está vestindo a camisa do Esporte. O Esporte tem 5 pontos ganhos, já está ali perto do G4, né? Claro que tem jogos ainda hoje, algumas equipes vão ultrapassar o Esporte, mas pelo menos o Esporte vai ficar numa faixa intermediária da tabela de classificação da Série A. Debaixo de uma chuva chata, né? Ontem
esses 22 mil torcedores assistiram uma partida que pelo menos foi movimentada, né? Foi, no caso, uma partida que teve lances de perigo, com o Marcos Assunção sempre na bola parada, né? Um Esporte que buscava o gol no início da partida e conseguiu, né? Porque por volta dos 15 minutos o Esporte já havia feito o seu primeiro gol com o Marquinhos Paraná, uma boa jogada também do Marquinhos, do jogador Jamie, né? Que conseguiu dar um bom passe para o Marquinhos Paraná complementar em gol, né? E depois disso o jogo ficou truncado na marcação, com muita pegada, passes errados, em virtude da chuva também, né? O campo não ajudava, né? No caso as duas equipes, mas sem muito perigo de gol. O Palmeiras foi lá e justamente nesse momento em que o jogo estava truncado, conseguiu o seu gol de empate com Barcos aos 37 minutos da primeira etapa, né? Um gol que foi um balde de água fria na torcida rubro-negra, né? Que esperava pelo menos virar o primeiro tempo em vantagem. No retorno para o segundo tempo, o Esporte pressionou, chegou ao gol palmeirense, né, do goleiro Bruno, mas também sem muito sucesso, né? E as investidas do Palmeiras, os contra-ataques, eram até mais perigosos do que o do Esporte. É nesse momento que eu falei que o Palmeiras foi o senhor da partida, né? Depois que o Esporte tentou dar uma pressão inicial no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu se equilibrar, conseguiu aí criar algumas oportunidades, não arrematou corretamente ao gol e aí voltou a brilhar a estrela rubro-negra. Felipe Azevedo fez o segundo gol do Esporte aos 26 minutos da segunda etapa, num chute cruzado de fora da área, né? Aí o goleiro do Palmeiras também, na minha opinião, deu uma falhada, era uma bola defensável e o Esporte abria aí novamente uma vantagem. O Filipão tentou mudar a equipe do Palmeiras, fez algumas substituições, tirou o Cicinho, o Daniel, colocou, tirou o Arthur, o Valdívia e o Luan, colocou o Cicinho, o Daniel e o Daniel Carvalho e tentava buscar um empate, né? Mas não conseguiu chegar à meta rubro-negra com sucesso. O que a gente tira disso, torcedor rubro-negro? Que o Esporte, em 6 pontos disputados na Ilha do Retiro, ganhou 4, sendo que contra o Flamengo, naquele empate na primeira rodada, era merecedor da vitória. Então, o que se tira dessas 2 rodadas em casa do Leão é que é plenamente possível que o Esporte faça uma campanha razoável nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O Esporte tem um time que, diferente do Náutico, né, não precisou de grandes modificações. Veio uma peça aqui, outra ali, mas se você for ver a base da equipe rubro-negra é a mesma do Campeonato Estadual. O Esporte perdeu o título para o Santa, mas vale ressaltar que foi a melhor equipe durante todo o Campeonato Pernambucano. O Esporte falhou na final do Campeonato Pernambucano. Vacilou na final do Campeonato Pernambucano, mais precisamente no último jogo do Campeonato Pernambucano. E aí perdeu o título, né? Mas se você for ver a regularidade do Esporte durante todo o ano, é sim a melhor equipe do futebol pernambucano. O Santa é campeão por méritos e também por competência, principalmente do seu técnico e do elenco tricolor. Mas o Esporte durante todo o ano foi a equipe, pelo menos em termos de pontuação e no caso nas disputas até agora do Campeonato Nacional, que vem mostrando a melhor qualidade técnica. O Esporte foi a campo com o seguinte time: Magrão, Moacir, Hamilton entrando no lugar do Moacir, Bruno Aguiar, Ed Carlos e Rivaldo, Tobi, Richelli, Marquinhos Paraná e Tiaguinho entrando no Milton Júnior, Jamie entrando no Reinaldo e Felipe Azevedo, o técnico aí que comandou a equipe rubro-negra, Wagner Mancini. O Palmeiras veio com Bruno Arthur entrando no Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Juninho, Márcio Araújo, Marcos Conceição e Valdívia entrando no Daniel Carvalho, Maicon Leite e Luan entrando no Mazinho e Barcos complementando a equipe palmeirense. O técnico do Alviverde de Palestra Itália, Luiz Felipe Scolari. Resultado que, como eu falei aqui, importantíssimo, deixa o Esporte com aí um ambiente muito legal para treinar a equipe para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Com certeza o Leão da Praça da Bandeira vai fazer uma boa campanha nesse Nacional. Acredite nisso, torcedor rubro-negro, porque a gente só tem, pelo menos desde a chegada do Mancini, visto que a equipe vem crescendo na competição. E a diretoria do Esporte revelou que mesmo com o resultado positivo de ontem, ainda está em busca de 4 reforços, né? Ou seja, nem mesmo com essa vitória importante, né, a diretoria se sentiu aí aliviada com relação à pressão
que a torcida rubro-negra faz com termos de contratação. A situação, inclusive, levou o gerente de futebol, Guilherme Beltrão, a revelar que o Leão está prestes a anunciar a contratação de 4 jogadores. Questionado se o anúncio dos reforços aconteceria ainda nessa semana, o dirigente preferiu não fazer qualquer tipo de promessa, mas garante que está bem perto do anúncio desses jogadores. Aí, com certeza, é um camisa 10, né, que o Esporte está em procura, está buscando no mercado. Tem um jogador que está voltando de contusão, que na minha opinião poderia ser esse camisa 10, que é o Williams, mas é importante que também tenha um outro jogador, uma outra peça que faça também esse mesmo tipo de trabalho dentro de campo quando o Esporte estiver aí na disputa do Campeonato Nacional. O Esporte perdeu, já tem aí garantido, né, para o próximo jogo, a ausência do lateral direito Moacir. O técnico Wagner Mancini mal teve tempo para comemorar a vitória, né, diante da equipe do Palmeiras. Na tarde dessa quinta-feira, o comandante rubro-negro ganhou 2 problemas. Um é aí a certeza que Moacir está fora do jogo do próximo domingo contra o Cruzeiro, lá em Varginha. E o segundo problema é o Thiaguinho, que sentiu dores aí, no caso, na perna. Não só de notícias ruins vieram ao dia rubro-negro com relação a contusões. No caso, o atacante Marquinhos Gabriel está recuperado e provavelmente vai ser aí uma das peças que poderá ser utilizada pelo técnico Wagner Mancini na partida diante do Cruzeiro no próximo domingo. Tomara que o Leão vá lá e mostre a Raposa como é que se joga fora de casa. Vai lá e vai conseguir sim um bom resultado, tenho certeza disso. Você, torcedor rubro-negro, também tem que acreditar, tem que, como eu falei com a torcida do Náutico, vestir a camisa rubro-negra, fazer como você fez ontem. Não tem jogo na ilha com menos de 20 mil pessoas. Não existe jogo na ilha com menos de 20 mil pessoas. Isso aí é uma prova para todo mundo, para todo o Brasil, que a torcida pernambucana é diferenciada em qualquer que seja a série. Série A, Série B, Série C. Tem aí o Santa na Série C, vai ser com certeza recorde de público. Esporte e Náutico na Série A também vão brigar para estar ali entre os maiores públicos do Campeonato Brasileiro da Série A. Acredito nisso. E se o torcedor rubro-negro também acreditar, vai ficar muito mais fácil para o Leão chegar ali a brigar por uma Sul-Americana e quem sabe até brigar por uma Libertadores da América. Certo, galera? Vamos de música. No retorno a gente vem para falar aí dos resultados da Série A, jogos que aconteceram ontem aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, e também falar para vocês, amigos ouvintes da Rádio Porto Mar FM, nesse último bloco aí com a galera que estava na escuta do Porto Mar Esporte Clube dessa noite. Queria mandar um cheiro, um beijo, um abraço, tudo que for de bom para Dona Zice, me escutando lá no Rio de Janeiro, minha mãe, com certeza morrendo de saudade, doido para chegar aí, ganhar uns cafunés dessa coroa que eu amo tanto. Um beijo, Dona Zice. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais de esporte no seu, no nosso Porto Mar Esporte Clube. Meu pavilhão